Aqui para gravar. Bom, chegamos ao último dia da nossa jornada dos chakras e hoje, lá no cronograma, né, tava para falar de a meditação de todos os chakras, mas como ontem nós tivemos a meditação do chakra cardíaco, que é o ponte entre os inferiores, os terrenos, e os superiores, os espirituais. Hoje eu vou falar eu vou falar um pouquinho e vamos fazer a meditação dos chakras superiores, e eu tenho uma meditação que eu já dei para as minhas alunas dos 7 chakras. Eu vou mandar para vocês porque ela passa por todos. Então, vou mandar para vocês fazerem depois, quando vocês quiserem, aí vocês ficam à vontade para fazer. É muito, muito legal e potente também essa meditação, então eu vou mandar para vocês. Mas eu queria compartilhar aqui rapidamente, fazer um resumão de passar, né, rápido por todos que nós vimos desde o primeiro dia da jornada até agora. E antes de compartilhar, eu queria agradecer vocês por acordar comigo. É muito legal isso, assim, né? A gente acordar juntas, meditar, e por mais que esteja aqui facilitando essa meditação, a energia de vocês que está aqui, que faz isso acontecer do jeito que é. Se tivessem outras pessoas, seria de outra maneira. Então, obrigada por vocês estarem comigo, toparem isso, e eu espero que vocês tenham se familiarizado um pouco mais com esses centros energéticos, percebido um pouquinho mais da importância deles e que vocês continuem aí nas suas práticas pessoais trabalhando com isso, porque realmente é muito importante para a nossa saúde. E lembrando que saúde, né? Eu estava em algum no círculo, acho que da Agatha, que ela falou, e isso me relembrou mesmo, que eu já tinha lido, que a definição da OMS de saúde não é não ter doença, estar em saúde física, mental, espiritual, então emocional, engloba vários aspectos da saúde, não só a saúde física, né? Os outros estados também. Então, que vocês percebam a importância de cuidar da energia de vocês, que nada mais é isso que a gente está fazendo aqui, né? Cuidando da nossa energia. Então, agora eu vou compartilhar bem rapidinho e pronto. Então, hoje a gente vai focar nesses 3 últimos chakras, que chamam dos superiores. E quando a gente fala, né, inferior e superior, eu acho que eu nem gosto muito dessa palavra, que parece que, tipo, uns são meio ruinzinhos e outros são muito bons. Não é nesse sentido. É no sentido dos inferiores ser os conectados com a Terra, né, com essa vida terrena, e os superiores serem conectados com mais com o espiritual. Mas nós precisamos dos dois. Precisamos da matéria e precisamos também do nosso espírito, senão não estaríamos aqui. Então precisa da união disso, né? Desses dois elementos. E tem o ponte que a gente falou ontem, o chakra que é a ponte, que é o chakra cardíaco. Então, hoje a gente vai focar nesses 3 últimos. E aí, relembrando onde fica cada um deles. O primeiro, um pouquinho abaixo da base da coluna, lembrando que eles não são físicos, estão no campo sutil, energético, então a gente não consegue ver, enxergar, a não ser pessoas que tenham clarevidência muito elevada, tem gente que vê aura, tem gente que pode ver sim as cores, né, formatos dos chakras ali, mas não é algo comum de acontecer. Então, o primeiro fica um pouquinho abaixo da base da coluna, o segundo fica ali no baixo ventre, mais ou menos, na região ali da pelve. O terceiro fica na região do umbigo, o Anahata Chakra. Aí o primeiro é Muladhara, o segundo Swadhisthana, o terceiro Manipura, o quarto Anahata, que é o cardíaco, fica na região aqui, como eu falei, toda a região do peito abrange esse chakra, mas exatamente o ponto mesmo ali, ponto gatilho que a gente chama, nessa regiãozinha aqui no tórax, entrando, né? Esse furinho para dentro. O Vishuddha, que é o que a gente vai estudar hoje, fica na garganta, nessa região da garganta. Então, ele abrange a região da garganta, do pescoço, dos ouvidos, das cordas vocais. E ele está relacionado com o quê? Com a nossa expressão, com o que sai.
da nossa boca, o que não sai, que a gente retém, né? Com a nossa verdade, como que a gente coloca a nossa verdade para o mundo, com a fala, também com o silêncio, a importância do silêncio, a importância da escuta ativa, da escuta empática, dessa comunicação com confiança. E olha que coisa, né? Não é por acaso, ele vem depois do coração, do chakra cardíaco, que fala do amor, que fala, né, da nossa, desse amor incondicional pela vida, por nós mesmos. Então, ganhando essa confiança, a gente expressa a nossa verdade, a gente coloca para fora o que está no nosso coração, o que é verdadeiro para gente, para cada um, e isso vai ser individual. É um chakra que eu particularmente também gosto muito. Eu tenho, agora já está estabilizado, mas eu comecei com problema na tireoide e eu tenho certeza que é porque eu sempre fui uma criança que não falava muitas coisas, me sentia retraída, com medo de falar, com medo, e cresci assim, adulta, com medo de me expor, com medo de falar e ser julgada. Então, eu desenvolvi, óbvio, o corpo ele grita, né? Eu desenvolvi um hipotireoidismo. Foi bem na fase assim mais conturbada da minha vida, porque eu retinha muita coisa aqui. E tá, como a gente falou na primeira aula, tá tudo associado. Os pensamentos, com o campo energético, com o campo físico. Então, quando o corpo ele tá querendo falar com você, falar, ô, expressa a tua verdade, comunica, você pode, vai, deixa julgar. Vem em forma de doença para a gente acordar. E depois dessa doença, eu comecei a trabalhar muito esse chakra e regularizou. Já tem, tipo, sei lá, muitos anos, desde 2017 ou 18, que eu tomo o Puran, o remedinho lá, e é de 25 miligramas. Começa, eu acho que com 25 é o menor, e eu continuei, porque eu comecei a cuidar muito, assim, desse chakra, trabalhar muito esse chakra, e melhorei muito. Hoje eu falo a minha verdade e quem, né, não gosta, tudo bem, é a minha verdade. Nem sempre tem outros momentos que a gente acaba, né, se calando, que a gente volta pro problema, mas aí depois eu vou e trabalho o chakra. E é isso, eu também queria que vocês hoje saíssem daqui entendendo que não tem perfeição. Não tem, eu vou estar sempre com os meus chakras sempre desbloqueados. Não, não vai, a gente não vai. E é isso, percebeu que fez uma coisa que afetou, o que que eu posso fazer? Ir lá e pegar as ferramentas que vocês já têm, que vocês já sabem, e na prática de vocês diária, enfim, na prática de vocês, trabalhar isso, né? Para não deixar desenvolver. Enfim. Esse chakra também tem uma importância muito grande para mim especificamente. Eu acho que para muita gente que às vezes se cala diante de algumas coisas, né? E retém muita coisa aqui. Ou o outro lado é falar demais também. O sexto chakra é o chakra que fica no ponto entre as sobrancelhas aqui. Ele está relacionado com a nossa glândula pineal, muito conhecida. Tem até o doutor Felipe, esqueci o nome dele, que fala muito, muito. Ele é um médico. Ele fala muito sobre não sobre o chakra, né, mas sobre a glândula pineal. O poder que ela tem de nos conectar mesmo com a nossa intuição, com a clarevidência. Então, depois eu posso até mandar para vocês um vídeo dele. É muito, se eu esquecer, vocês me lembrem. É muito, muito interessante o estudo que ele tem de anos sobre essa glândula, né, que é uma glândula muito poderosa. E esse centro energético, quando ativado, é como se a gente estivesse em profunda conexão com tudo. É quando a gente enxerga a vida de uma maneira que não é física. Assim, você enxerga o que está por trás. Então, uma pessoa fala com você uma coisa, você percebe que ela vem para você que ela não quer falar aquilo, ela queria falar outra, mas ela está falando aquilo. E chega, às vezes, a ficar até incômodo. Então, você tem que trabalhar bem esse centro energético, porque às vezes te incomoda. E você começa a enxergar tudo com muita clareza. É como se você tivesse com um véu na tua frente, você tirasse esse véu. Então, você estava vendo embaçado, você tira. Então, não é relacionado aos olhos físicos, e sim esses olhos internos que nós temos e que nós sabemos. Simplesmente nós sabemos. Nós estamos com a nossa visão clara, não tem mais ilusões. A gente conecta com a nossa sabedoria interna, a gente conecta com o divino,
né? Com as mensagens que estão disponíveis para a gente consegue acessar essas mensagens. Então, sabe quando você fala, eu tenho que fazer isso aqui, eu não sei por quê, mas eu sinto que eu tenho que fazer isso. Aí as pessoas vão te chamar de louca, falar, não, você é louca, você quer fazer isso, nada a ver. Mas você sabe, aí você não consegue explicar. E deixa as pessoas chamarem de louco e você segue. E aí você entende, entendi. Ou eu tenho que seguir esse caminho aqui, não sei por quê, eu tenho que seguir esse caminho. Aí você vai e fala, agora eu entendi. Então é essa antena, é o Wi-Fi, eu falo que é o Wi-Fi do universo, sabe? Então quando essa antena ela tá limpa, ela tá limpa mesmo, aberta, nossa, você consegue sentir, perceber tudo. Tudo, 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 tudo. Como eu falei, chega a ficar incômodo às vezes. Mas quando ela está um pouco embaçada, que é natural que isso aconteça, se a gente não está trabalhando ela ali frequentemente, essa antena tá com um sinal fraco. E aí, a gente trabalhar ela. É muito, eu assim, também amo, amo, amo muito esse chakra. E aí abrange essa região dos olhos, das orelhas, da cabeça, de toda a cabeça, do nariz. E por último, o Sahasrara, que fica no topo da nossa cabeça. E ele está conectado também com essa glândula pineal. Então vocês podem ver que a glândula pineal, em alguns lugares, fala que é o sexto, que é o sétimo. Os dois estão relacionados com essa glândula. E ele fala sobre iluminação, sobre essa conexão com o divino, com a partícula divina que tem em todos nós. E esse divino para cada um vai ser diferente, tá tudo bem, mas é com essa energia maior que existe, que é inegável, e que ele fala sobre essa conexão com isso, com essa união entre céu e terra, a união com o todo, essa dissolução também do nosso ego, que é aquele que não é ruim, o ego, mas é aquele ego que fica só na matéria, no eu, e não vê o mundo ao seu redor. Então, ele trabalha essa dissolução também desse ego que te limita. E aí ele faz essa expansão da nossa. Ele traz essa expansão da nossa consciência. Então, passamos um pouquinho por cada um deles, relembramos, vimos. Opa, embaçou, deixa eu desligar e ligar de novo. Vimos mais ou menos onde fica e agora a gente vai trabalhá-los. A Roberta botou idem. Vamos então sentar numa postura confortável. Senta numa postura confortável para você. Lembra, encosta, senta numa almofada, busca conforto. Se quiser deitar, deita. Pro mudra de hoje, falei para fechar os olhos, mas antes pro mudra de hoje, vamos fazer esse mudra aqui agora, né, nesse momento. Faz uma conchinha com as suas mãos, apoia uma mão sobre a outra e relaxa sobre as suas pernas, relaxa os ombros, relaxa os braços. Fecha os olhos. Antes de qualquer coisa, abre e fecha a boca, faz careta, mexe bem essa região aqui da sua boca, soltando o seu rosto, os músculos do seu rosto. Fecha, normaliza agora, percebe a sensação, dá uma soltada nessa região. Desculpa, desfazem os mudras e faz com a pontinha dos dedos das mãos, bem suave, uns toquezinhos no seu rosto todo. Dá um toque, como se estivesse tocando piano, mas é bem suave. Faz nas narinas, aqui nas têmporas, aqui no maxilar, no ossão, no queixo, perto das orelhas. Aqui entre o nariz e o lábio, entre as narinas e o lábio, no ponto entre as sobrancelhas, aqui no meinho entre as sobrancelhas, na testa.
Respira. Lá no topo da cabeça. Dá uns toquinhos no topo da tua cabeça. Respira profundo. Para devagar. Leva a mão aqui, ó, na sua garganta. Passa um pouquinho bem suave na região do pescoço aqui da garganta, os dedos. E vai intencionando agora, vai como se fosse limpando. Vai limpando, ó, da pele para fora, tirando, limpando tudo aquilo que você guardou, que você reteve por algum tempo, que você deixou de falar, que ficou que ficou um nó aí, esse sapo que você engoliu, retém não. Deixa sair, limpa, tira. Limpa tudo que ficou engasgado aqui para você. Limpa. Agora vai lá nos seus ouvidos, ó. Coloca os pontinhos dos dedos nos ouvidos e é como se você limpasse de dentro para fora. Tudo que você escutou e que não caiu bem e que você não digeriu, que chegou lá no seu estômago, você não digeriu lá no coração e ficou. Então, limpa aqui os seus ouvidos, as suas orelhas. Limpa os seus olhos também, vai lá nos olhos, passa os dedos, dá uma limpada no que você viu e que não foi legal para você. Vai limpando, abrindo para uma visão mais clara, longe de ilusões, longe de coisas que te machucam, que te ferem. Limpa. Ai, agora relaxa os braços, faz novamente aquele mudra. Mantenha os olhos fechados. Faça aquele escaneamento pelos seus chakras, todos os chakras. Então, vai lá no primeiro, na base da coluna. Observa como está essa região. Aí sobe lá para o baixo ventre, inspirando e exalando. Aí sobe mais um pouquinho para a região do umbigo, para o seu abdômen todo. Aí sobe para o seu coração, percebe como você está hoje. Tem alguma emoção aí mais que está chamando mais a sua atenção? Relaxa os ombros para baixo e para trás. Percebe o seu rosto, como é que tá, tua garganta, região da garganta. Lá em cima, a testa, couro cabeludo. Inspira e exala profundo. Percebe como você tá, como você chega aqui hoje para esse momento. E agora você começa a respirar normalmente, só que você vai inspirar pelas narinas e ao exalar também vai ser pelas narinas. Você vai contrair um pouquinho a sua garganta, vai ativar a tua glote. É uma leve contração, não é muito forte, só um pouquinho. E aí vai soltar o ar com a boca fechada, com a garganta contraída levemente. E vai soltar o ar, vai escutar um som. É como se estivesse fazendo um sussurro. E aí solta todo o ar. Aí depois inspira, profundo, ativa a garganta e solta com a boca fechada. Fazendo o Ujjayi Pranayama. Pranayama muito, muito bom
para essa região aqui da garganta, para nossa concentração, para acalmar também. Inspira ao exalar. Escuta o seu som, é como se fosse um barulhinho das ondas do mar quebrando. Se você quiser, você faz também na inspiração. Aí inspira e exala, ativando a garganta. Se você tiver familiaridade com esse pranayama, com essa respiração, e vai observando essa região da sua garganta. Vai limpando tudo que ficou retido aí, que você deixou de falar, que engoliu seco, que teve que engolir, que não teve a oportunidade de expressar. Ou aquilo que você falou e que possivelmente pode ter magoado alguém. Você se perdoa por isso, não se culpa, porque muito também do que a gente fala, às vezes é mais como o outro entende. Cada um pode entender de uma forma. Então vai limpando tudo isso dessa região enquanto você respira. E essa respiração é como se você estivesse embaçando um vidro, só que com a boca fechada. Você quer embaçar o vidro, mas a boca está fechada, então faz esse sonzinho de sussurro de ondas do mar. Só mais uns instantes. Pode manter essa respiração ou respirar normalmente, mas mantenha a atenção na sua garganta. Talvez esse pranayama possa ter te ajudado a observar mais essa região do seu corpo. E visualize uma esfera verde. E essa esfera vai girando, vai girando, vai girando, aí na região da sua garganta. Mais e mais. Deixa essa esfera girando, limpando, ativando, desbloqueando a energia que possa estar estagnada aí. Leva toda a sua atenção para essa esfera verde, girando, 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 abrindo espaço, te encorajando a expressar a sua verdade, a comunicar a sua verdade com clareza. Inspira e exala. Percebe como está o giro dessa esfera. Está muito lento. Aí tenta aumentar um pouquinho mais. Deixa girar um pouquinho mais. E traz a seguinte reflexão para você. Na verdade, uma visualização. Você pode manter essas técnicas que eu já falei agora, do pranayama, da visualização da cor, e pode adicionar também uma outra visualização, ou só faça essa que eu vou indicar agora. Você vai visualizar você falando para você vai falar para você mesma o que você gostaria de falar para você nesse momento. Imagina que tem um outro ser que é você na sua frente e você fala
O que você quiser falar para você. Você visualiza falando, expressando. O que você gostaria de falar para você mesma nesse momento? Coisas boas, palavras boas, de incentivo, de alto amor também. Que às vezes a gente esquece. A gente elogia todo mundo e quando chega a nossa vez, a gente esquece. Aprenda a se comunicar com você mesmo. Tem coisas que ninguém sabe, só nós. E a gente mantém assim. Agora, você visualiza uma situação em que você queria ter falado algo para alguém e não falou, reteve para você, engoliu um sapo. E aquilo ficou te incomodando e depois passou. Tenta lembrar essa situação e aí coloca essa pessoa na sua frente agora. Mentalmente, você fala o que você queria ter falado, mas você fala com clareza, você fala com calma, você fala com consciência, com postura e fala o que você quiser, o que te incomodou. E respira, respira profundo. Percebe que é como se tivesse um peso das costas. Libera a sua garganta, seu Vishuddha Chakra. Depois, se você quiser, você volta, elabora um pouco mais essa conversa. Volta mesmo, fala. Isso é muito poderoso. Libera, você não tem nem ideia. Então, se quiser, depois volta para esse lugar. Volta a conversar com essa pessoa e falar. Não deixa retido aí dentro. Volta a respirar profundo, observar a sua respiração. Inspirando e exalando pelas narinas e repete para você, mentalmente 3 vezes. Eu me expresso livremente. Eu me expresso livremente. Eu me expresso livremente. Depois disso, inspira, levando a atenção lá para a base da coluna, subindo até o topo da cabeça enquanto você inspira, passando por todos os chakras, até o topo da cabeça e exala de cima para baixo, topo da cabeça até a base da coluna. Faça isso algumas vezes, circulando a energia. Inspira, base da coluna até o topo da cabeça, exala, topo da cabeça até a base da coluna. Mais uns instantes. Se para você for difícil fazer essa mentalização, só inspira e exala profundo. Mais uma vez. Isso. E agora você leva o seu dedo indicador e o dedo médio lá no ponto entre as sobrancelhas.
toca a pontinha desses dois dedos com qualquer uma das mãos que for melhor para você e dá uma leve pressionada, acha aí o ponto. Às vezes você vai fazer lá em cima na testa e aí pode sentir que não é ali o ponto. Aí desce um pouquinho ou sobe, vai vendo para você, mas é mais ou menos ali entre as sobrancelhas. Mas quando você pressiona e você pressiona um pouquinho e solta, pressione e solta, é bem suave. Pressione e solta, pressione. Você vai sentir onde é. Então, testa, observa, pressiona e solta e vai conectando com esse seu olhar interno, com a sua intuição, com esses olhos que enxergam além da forma física. Vai ativando essa região, ativando a sua glândula pineal. Então, vai pressionando e soltando aos poucos, suave, lento. Enquanto você respira profundo. Pode ir fazendo uns girinhos também, no mesmo lugar, no mesmo ponto. Só vai pressionando como se fosse uma massagenzinha no mesmo ponto. Pressiona e faz um círculozinho. E tenta olhar, ver se é possível. Olhar com os olhos fechados, levar o olhar com os olhos fechados, lá para esse ponto que você está pressionando. Você vai sentir movimentar a musculatura ocular. Vai ativar ainda mais esse centro energético, esse ponto. Vê se é possível para você. E você pode ter várias sensações. Percebe a sensação que você está tendo. E respira profundo. Não esquece da sua respiração. Agora, se você quiser, você para de movimentar, fica só com a sensação, pode tirar o dedo se quiser, se não mantém, e continua tentando levar o seu olhar para esse ponto, entre as sobrancelhas, com os olhos fechados. Mas se pressionar um pouquinho te ajuda, pode fazer. E tenta visualizar nesse ponto uma esfera violeta, que vai girando, vai limpando esse vidro, essa lente, vai clareando o seu olhar para a vida, vai entendendo, aceitando certas situações, porque você entende, você sabe que é isso mesmo, que você precisa passar nesse momento para chegar a lugares que talvez você não chegaria se você não passasse por isso. Vai entendendo todas as situações, entendendo tudo como é, as pessoas como elas são, você se aceitando como você é. Porque sabe o que está por trás, você sabe, vai confiando na sua sabedoria interior e acessando ela. Limpando essa antena, então vai girando essa esfera violeta, gira, 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 respira profundo. Sente as sensações nessa região, na região da sua testa, dos seus olhos. Se desfez o olhar, levando lá o olhar mesmo com os olhos fechados, olhos físicos fechados, volta rapidamente a olhar lá para cima, para esse ponto, ativando, só mais um pouquinho. Relaxa. E vamos fazer um pranayama que ativa esse ponto, é o Bhramari Pranayama.
Então, de olhos fechados ainda, olhos físicos, outros bem abertos, você vai inspirar e ao exalar é como se você estivesse vocalizando a palavra M, o só que com a boca fechada e vai fazer um som como se fosse um ruidinho de abelha. Faz isso de 3 a 5 vezes no seu tempo. Então, inspira normal pelas narinas. Ao exalar com os lábios fechadinhos, você faz a entoação da vocalização da letra M. E assim vai repetindo de 3 a 5 vezes, com total foco no ponto entre as sobrancelhas. Quando finalizar, você se observa. Essa foi uma variação desse pranayama, acho que já dá uma ativada no chakra, no Agni Chakra. Respira profundo e repete para você mesmo. Eu escuto e sigo a minha intuição. Eu escuto e sigo a minha intuição. Eu escuto e sigo a minha intuição. Respira profundo. Se observa, se percebe. Vou ficar um pouquinho em silêncio. Se concentra no Om que está sendo entoado no fundo. Toda a concentração aqui. Agora, deixa a sua respiração bem natural, bem fluida, sem forçar nada, inspirando e exalando. Respira profundo, percebe essa conexão que vai aumentando, vai ampliando. Essa união entre o seu ser individual com o seu ser universal, com o todo. Lembrando que você é instrumento de conexão entre céu e terra. Que você é essa união entre matéria e espírito. Respira naturalmente. No topo da sua cabeça, leva a atenção para o topo da cabeça e visualiza uma flor de lótus que a cada respiração vai se abrindo mais e mais. Se você não sabe qual é a flor de lótus, imagina uma flor com muitas pétalas, muitas, muitas, muitas pétalas. E que a cada vez que você respira, ela vai se abrindo, vai expandindo no topo da sua cabeça. Inspira e exala. Uns instantes.
Pode desfazer a visualização dessa flor se abrindo. Agora já imagina ela aberta. E essa conexão profunda com a partícula divina que existe em você, que existe em todos nós. Conexão profunda com tudo e todos. E agora você fica em silêncio. Eu vou ficar em silêncio. Você observa o silêncio por uns instantes. E se desconcentrar, você volta. São poucos instantes mesmo. Então, só respira e deixa o silêncio mostrar e falar com você. Vai voltando. Primeiro, faz uma respiração bem. Percebe como você está percebe a sensação que você está sentindo. Guarda bem essa sensação aí com você para você acessá-la. Quando você precisar, já sabe que é possível chegar nesse lugar. E tá só você responsável por chegar nesse lugar. Só você acessar. Tá aí dentro. Passa a língua na boca, nos lábios. Respira profundo. Solta o pescoço um pouquinho para os lados. Percebe como você tá. Dá uns girinhos com seu giro com a sua cabeça, na verdade. Cair para o lado, para frente. Traz as mãos unidas em frente ao peito. Faça os seus agradecimentos pessoais. Eu agradeço a todos vocês pela confiança, pela parceria, pela troca de energia, por esse campo gerado aqui agora. Muito, 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 muito agradecida por esse ser. Mentalmente agora, façam seus agradecimentos pessoais. Quando finalizar, deixa a testa cair em direção aos dedos. E nos cumprimentamos. Namastê.
Eu entro numas viagens assim, e eu falo, ai, tomara que elas estejam comigo nessa viagem. Ai, obrigada, gente. Um super beijo. Foi maravilhoso esses dias com vocês. Tenham um lindo dia, um lindo final de semana e nos vemos numa próxima oportunidade. Espero que tenham gostado.